boa tarde, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. O Globo Esporte de hoje é especial. Além de uma entrevista exclusiva com o técnico que mudou a cara do Bahia, você vai conhecer alguém que ficou marcado por causa de um jogo. Um jogo de Copa do Mundo. Depois da partida, a vida deste cara nunca mais foi a mesma. Um estádio de Copa do Mundo e alguém que tem forte relação com o maior evento do futebol. Este homem é personagem importante da próxima Copa, mas vai ficar marcado para sempre pelo que aconteceu em um outro Mundial. Um dia tão triste para milhões, foi ainda mais difícil para ele. Tudo por causa de uma coincidência. É uma história surpreendente. Imperdível. Daqui a pouco você vai entender qual a relação deste homem com a Copa de 2014 e também com a Copa mais triste de todos os tempos para a seleção brasileira. Aguarde. E por falar em seleção, depois de amanhã tem Brasil e França ao vivo aqui na tela da Rede Bahia. E Felipão teve uma má notícia, um problema de última hora que exigiu uma mudança de última hora. Nos últimos minutos de treino, a seleção já não tinha o centroavante Fred, que saiu para fazer uma sessão de alongamento. Embora liberado pelos médicos, Fred tem jogado e treinado com uma lesão nas costas. Mas esse não era o problema. O problema é que o reserva do Fred, Leandro Damião, tinha saído ainda antes, quando o treino estava fechado para a imprensa. E não era algo simples. Em primeiro plano, médicos e preparadores físicos. Um pouco mais para lá, Carlos Alberto Parreira e Luiz Felipe Scolari conversam. Reuniões improvisadas, marcadas em cima da hora, para resolver um problema de última hora. Em outro momento da reunião, toda a comissão técnica conversava. Felipão balançava a cabeça negativamente, mostrava contrariedade. O médico Rodrigo Lasmar, que trabalha no Atlético Mineiro, passou o telefone para Felipão. Ali mesmo já se operava a convocação de Jô. E Felipão informava, com um sinal de positivo, que estava tudo certo. Leandro Damião sofreu uma lesão na musculatura posterior da coxa direita. Antes de se apresentar à seleção, já havia tido a mesma lesão e não tinha participado dos primeiros jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro. Jô, atacante de 26 anos do Atlético Mineiro, tem 3 jogos pela seleção sob o comando de Dunga. Brasileirão 2013, um jogo fechou a rodada de ontem. O atual campeão, o Fluminense, foi derrotado pelo Coritiba, que agora é o primeirão do campeonato. O craque Alex deu um show. Um líder que cobra e orienta os companheiros, que reclama com o juiz. Tecnicamente é uma referência, capaz de lindos lances. E quando a vitória parece distante... Alex! Pra mim é um momento lindo, né? Porque eu voltei pra isso, pra desfrutar do futebol, né? Nós não podemos reclamar porque nós tivemos chance de se matar, né? Várias vezes. É verdade, Abel. O Fluminense foi melhor durante a maior parte do jogo mesmo. O começo é que foi ruim. No passe preciso do Alex, o Robinho fez o gol do Coritiba. Alex, o maestro, achou um passe espetacular para Robinho. Tivemos mal no jogo os primeiros 15 minutos, até tomar o gol. Depois o domínio foi total, absoluto. De novo, o Abel tem razão. O Fluminense empatou o jogo. Wagner cobrou o escanteio e Carlinhos completou pro gol. É do Fluminense! Carlinhos empata o jogo em Curitiba. Aí o Fluminense criou várias chances. O Rainer chutou forte. A tentativa do Carlinhos passou raspando. Pra fora! O Rafael Sobis isolou, cara a cara com o goleiro. Ao todo foram 13 finalizações do Flu contra 6 do Coritiba. Mas faltou ao tricolor alguém capaz de decidir, de garantir a vitória. E o Coritiba tem um cara assim. É um grande jogador. Desequilibrou no único momento que teve, na única bola que estou em gol. Aí o Abel se enganou. Durante a partida, o Alex obrigou o Ricardo Berna a 2 boas defesas. Berna com o pé! Mas aos 42 minutos do segundo tempo, quando a torcida do Coritiba já estava irritada, o Alex resolveu. Do jeito que ele sabe, bateu!
O gol de número 400 da carreira do camisa 10 do Coxa. Fazer um gol assim nos minutos finais e com uma marca 10 de 400 realmente é importantíssimo. Curitiba 2, Fluminense 1. Tricolor perdeu a invencibilidade no Brasileirão. O Coritiba é o novo líder. Pessoal, daqui a pouco tem sabe o que aqui no Globo Esporte? Uma nova história de Jair e Vicentino, os torcedores mais pirracentos e apaixonados da Bahia. Já já tem entrevista exclusiva com o homem que mudou o Bahia, o vencedor Cristóvão Borges, um recordista no Brasileirão. E atenção, para tudo agora, porque o nosso campeão Júnior Cigano quer dar um recado. Quem é doido de impedir, né? Fala aí, Cigano. Eu, Júnior Cigano, estarei com vocês hoje no Globo Esporte. Você vai ver o que mudou no meu estilo de luta. E no próximo bloco tem notícias importantes da dupla Barriga. Você vai ver no domingo que o Esporte Espetacular veio acompanhar a semana de treinos da seleção brasileira em Goiânia. Seus preparativos para o amistoso entre Brasil e França em Porto Alegre. O último antes do início da Copa das Confederações. Em uma reportagem especial com ele, Luiz Felipe Scolari. Entrevistamos jogadores, amigos, dirigentes de Felipão antes dele se transformar em Felipão. Eu acho que ele é mais bom de vaca agora do que antes. Que eles falam que eu não pago o jantar, que eu... Eles estão mentindo para vocês porque eles querem fazer média. Eu espero você domingo. Até lá. E domingo também tem o Vitória jogando em Feira de Santana. O adversário é o Atlético Paranaense, 12º na tabela, 2 pontos atrás do Leão. O Vitória tenta se recuperar depois da derrota no jogo contra o Grêmio e conta com 2 grandes reforços no time. Veja por que eles são tão decisivos. Eles estão de volta. Max Biancucci, o matador do Vitória. 3 gols e artilharia do Brasileirão. Renato Cajá, o meia das assistências. Com eles em campo, os atacantes podem ficar tranquilos. Os números mostram isso. O Vitória tem o 2º melhor ataque da competição com 7 gols. Marcou gols em todos os jogos do Brasileirão. Opa, na última rodada contra o Grêmio não teve gol. Mas eles, Max Biancucci e Renato Cajá, não estavam em campo. Coincidência? Aham! Pronto, torcedor. O certo é que eles estão de volta. Quem está fora do jogo contra o Atlético Paranaense é o volante Neto Coruja, machucado. O atacante Dinei, com dores musculares, foi poupado do treino, mas deve jogar. O jogo vai ser no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Os ingressos já estão à venda, viu, gente? R$30. O Vitória pode contar com mais um reforço de peso, só que no banco de reservas. O atacante Rômulo, artilheiro do Baianão com 13 gols, foi regularizado e fica à disposição. E olha que Rômulo entende de Joia da Princesa. Foi lá que ele marcou o gol mais bonito do Baianão. Gol! Um lindo gol de bicicleta do Rômulo. Em 2013, a torcida do Bahia viu 2 caras de um mesmo time. Primeiro uma equipe que foi humilhada no Campeonato do Nordeste, massacrada no Campeonato Baiano e desmoralizada na Copa do Brasil. Agora está vendo um Bahia vencedor, que encara os grandes de igual para igual e conquista bons resultados. A mudança tem relação direta com a chegada de Cristóvão Borges, um baiano que voltou a Salvador para dar um novo rumo ao Bahia e à carreira dele também. O repórter Renan Pinheiro fez uma entrevista exclusiva com ele e revela segredos que pouca gente sabe. O Bahia antes e depois de Cristóvão. Quando chegamos aqui, o quadro era de uma equipe com autoestima muito baixa, a atmosfera era de tristeza e de desesperança. No primeiro semestre, um time desacreditado. Acumulava eliminações na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste. 2 goleadas diante do rival Vitória. Cristóvão Borges topou o desafio de mudar a situação no Bahia. Nobre missão para alguém que tem uma grande relação com o tricolor.
Uma relação de nascimento, né? Onde começa tudo, o início da carreira, muito garoto, comecei com 15 anos, então aqui foi onde eu dei meus primeiros passos, onde foi o meu primeiro aprendizado. Nascido e criado no bairro de Amaralina, em Salvador, foi bicampeão estadual pelo Bahia na década de 70. Tempos de Douglas, Baiaco. Ganhava título e caminhava, ia para a Igreja do Bonfim, então era para agradecer, isso era sempre muito marcante. Seguiu para outros clubes, Fluminense, Corinthians, Grêmio. Chegou à seleção brasileira, quando jogou ao lado de Charles, campeão em 88 pelo Bahia. Eu conheço o Cristóvão, eu fui para a seleção brasileira convocado com o Cristóvão, né? Na época que o Lazzaroni me convocou, que eu fui para a seleção, o Cristóvão, nós só jogamos junto na seleção. E eu fico feliz que o Bahia está bem entregue, né? Tá em boas mãos, né? A carreira de técnico é recente. Começou depois de um grande susto. Ricardo Gomes, de quem Cristóvão Borges era auxiliar técnico no Vasco, sofreu um AVC numa partida contra o Flamengo. É um acontecimento muito difícil para todos nós. Ele corria risco de vida e estávamos todos muito abatidos, a gente sofreu muito e foi um tempo assim de preocupação para nós do Vasco e todo mundo que acompanha e gosta de futebol. Com Ricardo Gomes afastado, assumiu a equipe vascaína e chegou a um recorde. Ficou 54 rodadas seguidas entre os 4 primeiros do Brasileirão. A última partida à frente do Vasco foi justamente contra o Bahia. O time carioca foi goleado, tomou 4-0. O Vasco naquele momento precisava de uma sacudida e que a minha saída ia precipitar isso e ia ajudar. 8 meses depois, quis o destino que Cristóvão assumisse o Bahia, seu segundo clube na carreira como técnico. Tranquilo, sereno, a pessoa certa para arrumar a casa no tricolor. Os jogadores que tem aqui são grandes jogadores, talentosos, mas precisavam de confiança. Então foi por aí que nós começamos. E claro, com a implantação de um método nosso de trabalho. Depois a derrota para o Criciúma e o empate diante do Curitiba, 2 vitórias seguidas contra 2 campeões estaduais. 2-1 sobre o Inter, mesmo placar frente ao Botafogo. Resultados que levaram o Bahia à 6ª colocação na Série A. Melhor posição do time na era dos pontos corridos. E a próxima rodada será de reencontro para ele. Reencontro com o Vasco, seu ex-clube. Com muito prazer, com muita alegria, até ansioso também, porque me remete a momentos assim muito marcantes na minha vida recente, para a minha vida como treinador. Então, assim, eu estou muito contente e motivado para esse encontro. Essas são as palavras de alguém que quer fazer história no Bahia. Poxa, como foi bacana eu te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Legal, Cristóvão, boa sorte. Jair e Vicentino estão de volta e estão felizes, também puderam, né? Bahia e Vitória estão bem, né? Mesmo assim, os caras dão um jeitinho de pirraçar um ao outro, não tem jeito. Beleza? Você toda? Ô, mania de chegar depois. Perde essa mania. Ô, Vicentino! Rapaz! Porra! Sustinho. Você não perde essa mania, Jair. Ei, rapaz, eu já tô aqui, ó. Faz tempo que eu tô aqui. Você tá chegando agora, rapaz. Eu só cheguei agora, Vicentino, por causa do engarrafamento, rapaz. O engarrafamento é horrível. Ah, tá horrível mesmo. Rapaz, vou te falar, Salvador tá impossível. É impossível. E vou te falar outra coisa também, rapaz. Eu fiquei tanto tempo dentro do ônibus, tanto tempo parado dentro do ônibus, tanto tempo, que o motorista, em vez de me cobrar a passagem, rapaz, me cobrou, sabe o quê? IPTU. E onde é essa, rapaz? Olha, eu acho que é a resolução dos problemas do engarrafamento na cidade, rapaz, é um só, rodízio. Que diabo de rodízio? Que negócio de rodízio, Vicentino? Se rodízio desse certo, Vicentino, churrascaria não tinha uma fila. Mas aí você devia estar acostumado, rapaz. Como assim? Porque você só fica parado, rapaz. Você não vai pra lugar nenhum faz tempo, é? Quer dizer, baiano, nada. Copa do Brasil, nada. Copa do Nordeste, nada. Você nada. Você devia estar no mais aí. Que história é essa?
Ah, meu Deus. Vou te falar uma coisa. E outra coisa, eu tô juntinho de você, viu? Aonde? Tô juntinho de você, 7 pontos. Eu vou encostar de você. assim. Encostar o quê, rapaz? Vai pra lá, rapaz. Peraí. 7 pontos, 7? Empatado com você. Sabe que posição eu tô? Sim. Terceiro. Então. 7, 3... Isso lembra alguma coisa, Jair? Agora, olha, você, parceiro, você não tá gostando, você devia fazer sabe o quê? Se mudar daqui de Salvador. O quê? Você se dá bem é fora. Aqui dentro você se lasca todo. Aonde? Nada. E digo mais, olha, minha casa eu não devolvo. Tô logo lhe avisando. Arena Fonte Nova, Aonde, eu rapaz? estou só emprestando para a FIFA. Aonde, rapaz? Você sabe que a FIFA já levou até de lambuja também a área de serviço. Barra ali, xó. Não, eu vou comer que eu tô com fome, meu irmão. Vem cá, o que é que você acha de um churrasco da Urso Tchê? Nossa, não desce bem não, rapaz. Não desce bem isso não, Jair. Crime over! Não, desce Crime não. over! Crime over! O lutador Júnior Cigano está se preparando para tentar reconquistar o título de campeão mundial do UFC. O adversário, mais uma vez, é Caim Velasquez. O placar entre eles está 1-1. Quem vai levar a melhor neste terceiro confronto, hein? Só muito mais o Cigano. O Velasquez que se cuide porque o campeão mudou o estilo de luta. Ele mesmo explica pra gente. Eu sempre treinei muito jiu-jitsu, muay thai, as outras coisas, só que agora eu acho que eu tô sentindo uma confiança maior para usar isso. Não só o meu jiu-jitsu, mas também como os chutes e tudo mais, como vocês puderam ver na última luta. Eu soltei um chute rodado lá do muay thai e funcionou. Então eu acho que é isso que eu vou trazer de diferente para agora. Vai ser mais, trabalhar bastante a velocidade e tentar ser mais rápido do que os meus oponentes, que essa é uma característica minha. Entre os pesos pesados, eu sou um pouco mais rápido que os meus oponentes e vou tentar trabalhar bastante esse lado. Então eu acredito que vou me tornar um lutador muito melhor e poder proporcionar shows melhores aí para vocês. Obrigado pela confiança de todos e um grande abraço. A luta entre Cigano e Velasquez ainda não tem data marcada, mas já está rolando uma disputa nos bastidores. Cigano quer que seja em Las Vegas, nos Estados Unidos. Velasquez quer que seja no México, onde a família dele nasceu e onde ele tem muitos torcedores. E atenção, hein? Cigano vai fazer uma participação especial no TUF. O programa passa nos domingos após o Fantástico e vai revelar uma nova estrela para o UFC. Não percam! Um nome que ficou marcado em um dos dias mais tristes da história do nosso futebol. Um nome que só traz recordações ruins para os brasileiros. Para este homem aí, o trauma é ainda maior. Daqui a pouco você vai saber quem é ele e entender por que o cara sofre até hoje por causa de um jogo de Copa do Mundo. Globo Esporte volta já. Corujão desta semana destaca a final do Ultimate Fighter Brasil e o amistoso Brasil e França. Você vai conhecer também o seu Valdemar, que treina karatê à noite dentro de um cemitério. No estúdio, o grupo KLB, o campeão mundial Mauro Silva e o argentino Santiago Ponzinibbio, um dos destaques da segunda temporada do TUF. Corujão do Esporte é hoje, logo depois do programa do Jô. Até lá! Há quase 30 anos, o Brasil chorou diante da TV. Eu mesmo chorei. Naquele dia, a seleção conheceu seu maior carrasco em Copas do Mundo. Todos que assistiram àquela partida sofreram muito. Ninguém esquece o que aconteceu. Mas para um brasileiro que vive aqui na Bahia, o sofrimento foi em dobro. E veja como é o destino, hein? Hoje ele tem um papel importantíssimo na próxima Copa. Um estádio de Copa do Mundo e alguém que tem forte relação com o maior evento do futebol. Este homem é personagem importante da próxima Copa, mas vai ficar marcado para sempre pelo que aconteceu em um outro Mundial. Um dia tão triste para milhões, foi ainda mais difícil para ele. Tudo por causa de uma coincidência. Aí o lançamento, jogou fechado. Aí veio o cruzamento por baixo. Muitos carrascos já cruzaram o caminho do Brasil na história das Copas. Didia, Canidia, enfiou para Canija, fez a fita e Tafarel bateu. Zidane,
Cruzamento, ninguém sobe. Aí, lançamento, jogou fechado. Snyder. Cruzamento por baixo. Até hoje, esses nomes causam arrepios no torcedor brasileiro. Não tem lógica. E aí a gente espera um resultado e acontece outro. Mas de todos os carrascos, nenhum se compara a ele. O mais cruel, o implacável. Paulo Rossi, velho Paulo Rossi. Ele conseguiu uma proeza, 3 gols no Brasil, em uma única partida de Copa do Mundo. Paulo Rossi foi o centroavante da Itália. Foi o principal responsável pela vitória da Itália sobre o Brasil em 82. 5 de julho de 1982. Quem tem mais de 40 anos e gosta de futebol, sabe exatamente onde estava naquele dia. Eu morava em Natal e o pessoal da minha rua resolveu fazer uma feijoada. O problema é que a feijoada ficou para depois do jogo, para celebrar a vitória do Brasil. Ninguém comeu nada, né? Eu ia assistir esse jogo na Praça da Sé. Uma Kombi que botava lá pra gente assistir o jogo. Em 82, eu tinha 10 anos e a Copa da Espanha foi a primeira que eu acompanhei de perto. Foi na casa da minha avó, realmente. Era uma televisão grande, naquela época preto e branco, bem pesadona. Por isso, me marcou muito. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: eu não lembro o que eu fiz na semana passada, mas nunca esqueci o que aconteceu 30 anos atrás. Paulo Rossi começou seu show particular logo no início do jogo. Sócrates empatou depois de um lindo passe de Zico. Cerezo tocou errado, a defesa vacilou geral e Paulo Rossi fez mais um. No segundo tempo, Falcão acertou um chutaço e deixou tudo igual de novo. O empate classificava o Brasil, mas aos 30 minutos, Paulo Rossi marcou o terceiro dele, o terceiro da Itália, e adiou o sonho do tetra. Imensurável. A tristeza foi muito grande, uma decepção enorme, que até hoje a gente sente o que ocorreu naquela época. A gente estava tão feliz com aquela seleção e de repente aquela decepção. Foi triste, foi triste. A vitória sobre o Brasil foi o despertar de Paulo Rossi da Itália. Ele terminou a Copa como artilheiro e herói do tricampeonato italiano. 31 anos depois, a surpresa, encontramos Paulo Rossi. Na Itália? Não. No Brasil? Na Bahia. Para nosso espanto, ele mora e trabalha em Salvador. É uma piada, né? Claro, é brincadeira. Esse Paulo Rossi é xará do Paulo Rossi italiano. É uma coincidência, na época eu tinha por volta de 15 anos e sofri muito no colégio por causa dessa coincidência. Dá para imaginar o aperto. A diferença entre os dois é de apenas uma letra. E as coincidências vão além do nome. Esse Paulo Rossi não é jogador, mas todos os dias entra em campo. Ele é responsável pelo gramado da Arena Fonte Nova, que será palco de mais um duelo entre Brasil e Itália, dessa vez pela Copa das Confederações. Espero uma história diferente do Sarriá, isso não tenha dúvida. A gente também, ainda mais agora que descobrimos que Paulo Rossi está do nosso lado. Para esses eventos agora, o Paulo Rossi vai estar fora do campo, então não vai ser uma ameaça para o Brasil. Tá aí, esse Paulo Rossi é brasileiro, é nosso. E o Globo Esporte de hoje fica por aqui. Lembro pra você, hein? Amanhã encontro marcado no Bahia Esporte, 10 para as 9 da manhã. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.